Estamos recebendo na noite de hoje no nosso programa o doutor Rodrigo Pontes Melo, ele que é doutor em psicologia e também é produtor rural, né? Só uma curiosidade, a relação com o campo, com o meio rural, como é que foi que surgiu essa relação aí? Bem, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma relação pessoal, porém, todos nós também temos uma relação cultural. Sim. Né? O Nordeste do Brasil e as unidades federativas que constituem essa região, ela é essencialmente e vocacionalmente voltada para a agropecuária. Essa é a nossa origem, é a nossa base, é o nosso fundamento. Nós fomos constituídos no agro, tanto na agricultura quanto no pecuário. Essa é a nossa história. Isso explica, por exemplo, o Cariri paraibano tem tão pouca água, o pessoal criar o gado bovino, né? Não é? O Dr. Manelito Vilar, saudosa memória, eu nunca o conheci pessoalmente, mas eu acompanhava sempre nas redes sociais, né? Porque muito material foi lançado e a Carnaúba é uma referência, né, para todos os pecuaristas, né, e agricultores também, né, da região Nordeste, não é só da Paraíba, né? A Carnaúba tem uma contribuição para o Nordeste inteiro, tem um agropecuário, né? E Dr. Manelito Vilar sempre dizia: o Nordeste foi rasgado pelas patas dos ruminantes. Expressão muito interessante. Né? O Nordeste foi criado, foi forjado, quer dizer, as veredas, né, daqueles bandeirantes, né, que fincaram as bandeiras. Não existe só bandeirante lá na região sudeste, não são só os sudestinos. Isso. Os nordestinos também tiveram os seus bandeirantes, né? E ficaram suas bandeiras no interior do Nordeste a partir da pecuária, de grandes e de pequenos ruminantes. Sim, muito bem. Né? Que não é só a questão do gado. Por exemplo, só falando um pouco daqui a pouco eu volto à minha origem, mas falando um pouco sobre a minha escolha, a minha opção, quando eu finquei os pés na propriedade que eu estou agora, pelo ovino, e agora eu estou começando a namorar com a caprinocultura de leite, foi por entender que a nossa realidade ela é mais adaptável a um pequeno ruminante do que a um grande ruminante. Tudo bem que é possível, é viável, se você fizer através de muita prudência e de muito investimento em vamos dizer assim, um trabalho de forragem bem estruturado, você pode criar um grande ruminante, né? Mas a maioria esmagadora da população do interior do Nordeste não tem ainda uma mentalidade de pensar estruturalmente, se estruturar, sair da condição de criador para produtor. Então é mais difícil criar o bovino, porque a gente fica refém de um pasto nativo e extensivo. Não é todo mundo que tem 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hectares de terra para estar soltando o gado. Tem a questão cultural, todos nós estamos inseridos nessa cultura agrícola. O Nordeste é agrícola, não é industrial, é agrícola. E tem uma história pessoal, porque não ia ser diferente, né? Muitos de nós temos histórias pessoais no campo. Todo mundo, ou quase todo mundo. Quem é do interior, eu acredito que é todo mundo. Quem é mais da capital, né, ali na faixa litorânea, talvez nem tanto. Mas todo mundo do interior
ou tem um pai, ou tem um avô, ou um bisavô, ou um tio, ou um Se tio não avô. tem o galho, tem o tronco na raiz. Que teve pelo menos um sítio. Desse jeito. Pelo menos um sítio. Não precisa ser uma fazenda, não. Um sítio. E nesse sítio, pelo menos tinha uma vaca para dar leite. Ou uma cabra. Ou tinha alguma galinha. Ou um porco. Nesse sítio. E eu não ia ser diferente. O meu avô, o pai do meu pai, e também meu pai, tiveram origem no sítio Mangas, que é um sítio que pertence ao território de Taquaritinga do Norte. É divisa com Toritama. Tanto é que tinha um colégio que era do município de Toritama e tinha um outro colégio que era no município de Taquaritinga. E meu pai tornou-se um comerciante, né? Mas o comércio dele, como ele estava me dizendo, não sei nem se ele está, já até mandei o link para ele assistir. Há 15 dias atrás, eu comprei uma cabra de leite, fiz um vídeo e mandei para o grupo. Aí ele ligou para mim emocionado, disse, finalmente você comprou uma cabra e tal. Aí ligou chorando e disse... Eu fiquei emocionado porque eu me lembrei que eu comecei a minha vida como comerciante, começou com uma cabra. Que eu já ia perguntar, ele era comerciante, mas de quê, né? Pois é, ele disse assim, eu salvei a cabra e a cabra me salvou. Porque o que acontece? Essa foi uma cabra que sofreu um acidente, vamos pensar, isso aqui foi nos anos 60, meu pai é de 56, meu pai era um rapazinho, um púbere, vamos dizer assim. Ele estava tendo as primeiras noções de comprar um animal, como muitas crianças aqui na região têm. E essa cabra tinha sofrido um acidente, um carro tinha batido no quarto da cabra, e a cabra parece que ou ficou um pouco deficiente, e ela ia ser morta. Ia botar para descarga. E meu pai comprou essa cabra num preço mais barato, porque como ela ia ser para descarte, então comprou mais em conta e começou a criar essa cabra. Aí essa cabra cruzou e começou a nascer, né, os cabritinhos e as cabritinhas. E dessa cabra foi aumentando o rebanho, aí dessa cabra o rebanho aumentou, aí ele foi comprar, ele comprou uma vaca, aí depois ele trocou, vendeu tudo e trocou por Sulanca, em Santa Cruz. E começou a fazer feira, Sulanca e também Miudeza, e começou a fazer feira. Aí ele até conta a história. Tudo começou com uma cabra. Mas tudo começou com uma cabra. Começou com uma cabra. Ele fez a feira em Gravatá do Ibiapina. Não sei se o senhor conhece. Sim. O distrito de Gravatá do Ibiapina. Colou, não vendeu nada. Eita. Aí foi fazer a feira de Tabira. Colou também, não vendeu nada. Aí ele não tinha mais o que apostar. Aí foi para uma cidade do interior de Alagoas chamada Rio Largo, que eu tive a alegria de ir com ele no início desse ano, para ele mostrar onde ele colocava lá. Não era nem a banca, era uma lona. Ele colocava a lona no chão e vendia. E lá ele vendeu tudo. E aí ele voltou muito feliz. E ali nunca mais parou. Parou agora recentemente porque deixou de viajar e agora vive em Toritama, administrando os aluguéis que ele tem. Mas tudo começou de uma cabra. Ele saiu do sítio, mas meu avô não. E eu sou o primogênito do meu pai e o primeiro neto do meu avô. Então a gente tinha uma relação muito forte. E praticamente todos os fins de semana eu estava no sítio com meu avô. E uma coisa, depois que a gente cresce e vai estudar, a gente começa a entender algumas coisas, né? Tem um teórico da psicanálise
inglesa chamada Donald Winnicott. Inclusive, a minha base teórica para o doutorado foi ele. E ele dá muita importância ao que ele chama de primeiríssima infância, que são os primeiros 6 meses de vida de um ser humano. Que a gente acha que é uma coisa que não tem valor nenhum, como se fosse... é o que há de mais importante para a estruturação psíquica. As grandes psicoses podem se instaurar ali, por exemplo. Por isso que depressão pós-parto, aquelas depressões puerperais, são tão são tão preocupantes, porque pode, inclusive, favorecer o desenvolvimento do que a gente chama de uma depressão maior numa pessoa. E o que foi que aconteceu? Quando eu nasci em Caruaru, na maternidade Bom Jesus, mas quando eu nasci, meus pais me levaram para esse sítio. Minha realidade foi essa. E eu passei os 6 primeiros meses da minha vida escutando passarinho, escutando vaca mugir, escutando, vendo o sol nascer logo cedo e se poder. Eu vivi isso. Foi tudo para as gavetinhas lá. Né? Exato. Quer dizer, essa experiência ela é muito profunda, porque foi quando eu comecei a me constituir. E meu avô me amava muito. E eu tinha um vínculo muito grande com ele, então eu vivia no sítio com ele.